essa questão envolvendo o INSS, porque o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido aí como Careca do INSS, ele determinava que seus funcionários assinassem um termo de confidencialidade que os obrigavam a manter sigilo sobre informações internas e dados de aposentados lesados pela farra do INSS. Destaque de quem? Da coluna de Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis. A gente vai trazer os detalhes dela, então a matéria aí é do companheiro também que faz parte da coluna da Manuela, o Pablo Giovanni. Ele traz pra gente que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, determinava que seus funcionários assinassem um termo de confidencialidade que os obrigavam a manter o sigilo de informações internas e dados de aposentados lesados pela farra do INSS. O documento que foi obtido pela coluna da Manuela Alcântara cita que os funcionários deveriam manter o sigilo das informações às quais tinham acesso dentro da empresa pelo prazo de 5 anos. Em trechos do termo, o call center do Careca afirma que as informações às quais os empregados teriam acesso são confidenciais e que a sua divulgação poderia causar prejuízos significativos à empresa. O material também estabelece que o empregado deve manter sigilo absoluto em relação às informações confidenciais das quais teve ou venha a ter conhecimento ou acesso em razão da prestação de serviços. Eles trazem também aí todo o documento que foi analisado pela coluna que ela teve acesso. O Pablo Giovanni traz então o contrato de confidencialidade que é assinado aí, que foi assinado pelos funcionários. Ele traz aí então todos os termos dentro desse acordo, como os objetivos, a funcionalidade e também penalidades que essas pessoas poderiam ter caso esse contrato ele fosse quebrado. Traz também aí prazo, vigência, sessões, disposições gerais, tudo lá na coluna da Manuela Alcântara. A gente vai continuar então com essa matéria que as cobranças do Careca dentro do call center eram grandes. Ele estipulava metas para que os funcionários realizassem de 150 a 200 descontos por dia em benefícios de aposentados e de pensionistas do INSS por meio da inclusão dos beneficiários em associações parceiras que cobravam mensalidades diretamente da folha, fato comprovado em análises dos sistemas feitas pela Polícia Federal. Ao ouvir alguns funcionários do call center para entender a logística da empresa, a Polícia Federal destacou que, embora o contrato tenha como objetivo evitar o vazamento de informações internas, o documento não impede investigações criminais. Isso ocorre porque a legislação brasileira prevê que cláusulas de confidencialidade não se sobrepõem ao dever de colaborar com a autoridade em apurações policiais ou judiciais. A coluna da Manuela Alcântara, ali na figura de Pablo Giovanni, apurou que investigadores da Polícia Federal condicionam eventual delação premiada à apresentação de provas robustas que sustentem as informações oferecidas. A avaliação é de que uma eventual colaboração do Careca seria considerada extremamente viável, mas não apenas com a apresentação de nomes de peso político. Investigadores afirmam que será exigida a comprovação de material das informações levadas à mesa de negociação, inclusive se surgirem citações a personagens conhecidos como o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido também aí como Lulinha, filho do presidente Lula. Na avaliação de investigadores ouvidos pela coluna, a permanência na papuda pode ser um fator de pressão para que Careca decida falar. Importante a gente lembrar, que o Careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, está preso desde setembro do ano passado. Isso porque a Polícia Federal apura aí essa possível participação dele nesses descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, que você viu primeiro aqui no Metrópolis. As primeiras denúncias surgiram aqui. E em abril do ano passado, Polícia Federal e Controladoria Geral da União, então, fizeram aquela primeira fase da operação, onde eles puderam aí constataram que essas fraudes de fato aconteciam pelo menos de 2019 ao ano de 2024, passando aí por diversos governos, o governo de Michel Temer, de Jair Bolsonaro e também do governo do presidente Lula. Desde então, diversas operações aconteceram, mirou aí então diversas participações, pessoas dentro do próprio INSS foram presas ou então estão com medidas cautelares, e o Careca do INSS ele segue preso aqui em Brasília desde setembro do ano passado. E a coluna aqui da Manuela Alcântara, que está lá no site também do Metrópolis, traz para a gente que tinha um contrato de confidencialidade, que essas pessoas que trabalhavam com ele deveriam fazer de 150 a 200 pedidos aí, 200 descontos nessas folhas de pagamentos de aposentados e de pensionistas do INSS. CPMI do INSS, como a Camila Xavier trouxe para a gente, sessão cancelada nessa segunda-feira. Ela aconteceria aí por volta das 4 horas da tarde. Carlos Viana, senador e presidente da comissão, deve falar ainda
ouvida ao longo desta segunda, dando explicações do porquê. A gente lembra que tinha aí um habeas corpus para a pessoa que seria ouvida hoje, concedido pelo ministro André Mendonça, que é relator do caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal que vem distribuindo em diversos HC. CPMI está prevista para ser encerrada no dia 28, mas existe um pedido para prorrogação dessa CPI. Agora a gente vai ainda continuar nesse mundo de política, mas agora eu vou ficar bem acompanhada.